Alô, amigos pioneiros de Palmas. Este é o seu programa Entre Fatos e Fotos, o programa que conta a história do pioneiro de Palmas. Hoje nós temos o senhor pioneiro. Tião Pinheiro é o nosso convidado. Eu tenho a honra de falar da história deste compositor, deste jornalista, deste escritor, poeta. Não é isso, Tião? Que prazer enorme ter você no nosso programa. Olá, Tênis. Prazer é todo meu, né? Ainda mais quando é para tratar de assuntos que dizem respeito a esse nosso querido e amado Tocantins. É um prazer estar aqui há muito tempo, né, que você havia me convidado. Muito obrigado pelo convite. Prazer muito grande. Tião, eu gostaria, nosso programa tem o foco da sua história. Nós vamos começar onde nasceu Tião Pinheiro. Pois é, o Tião Pinheiro, eu posso me vangloriar de ter dois estados, né? Eu nasci em Goiás, né, no interior de Goiás, Monte Alegre de Goiás, que é no antigo Nordeste de Goiânia. Antes era chamado lá como Corredor da Miséria, era tão esquecido, né? Aquela velha prática, né? O pessoal só ia lá na época de eleição. E nasci em Monte Alegre, uma família bem humilde, né? Meu pai era lavrador, mexia com olaria, cerâmica, músico, né? Mas músico também. Dionísio, um piauense, né? Que veio do Piauí para lá para Goiás e morreu lá, inclusive. O desejo dele era morrer lá, porque ele gostou tanto da cidade. E minha mãe era uma funcionária pública, né? Porteira servente de um grupo escolar. Tinha o primário, dona Zenite, dona Nizinha, e meu pai era o seu Dionísio. E por mais que ela tivesse só o primário, ela sabia escrever muito bem, ler muito bem e dava lição de gente de faculdade, sabe? Um português maravilhoso, aquela coisa toda. Então eu vim de Monte Alegre, na roça, né? Lá só tinha o primário. E quando eu entrei, minha mãe teve problema de saúde, eu tive que morar com tia, aquela coisa toda. E meu irmão na escola, no primário, 2 meses, 2 anos na minha frente, e eu lá parado sem poder estudar, até um dia que eu entrei no primário lá para estudar. E em 2 anos eu fui passando de ano, ou seja, eu terminei o primário junto com meu irmão. E terminou, não tinha o que fazer. O destino era roça ou olaria. Olaria ou roça, né? É roça nas águas e olaria na seca, entendeu? Naquele tempo só tinha 2 estações, né, igual hoje, né? Só tinha a seca e as águas, né? A época que chovia e a época que não chovia. E aí eu fiquei lá e nada, minha mãe, eu consegui uma vaga para ir para Silvânia, né? Que é um local muito bacana dos padres salesianos, né? Escola muito boa. Mas só que a minha mãe, dentro da hierarquia, naquele tempo a família tinha hierarquia, né? Nessa bagunça que tem hoje, entendeu? Então assim, minha mãe falou, não, a vaga é sua, que sua madrinha deu, mas quem vai é o mais velho. Eu falei, não, deixa eu ir, mãe, porque meu irmão não quer estudar, eu que quero e tal. E ele foi, acabou largando o estudo e eu fiquei lá na roça com meu pai na olaria. Até que um dia eu peguei uma carona eu vi um médico de São Paulo, de Suzano, São Paulo, doutor Anísio Fadu, famoso lá em São Paulo, e estava lá conversando na pensão da minha avó e eu vi que era São Paulo, descobri que ele morava em São Paulo, eu tinha 10 anos e meio de idade, tá? Era um domingo de Ramos, e eu peguei e falei para ele, me leva para São Paulo. Ele levou um susto, né? Um menino perto da mesa lá, ouvindo conversa de adulto, né? E por que quer ir para São Paulo? Para estudar. Aí minha avó explicou, não, porque terminou o primário, não tem mais nada para estudar aqui, quer estudar, ele, vamos embora. Então eu peguei 2 calções, minha mãe meio contrariada, mas deixou-se mesmo, 2 calções, uma sandália havaiana e uma camiseta, e imaginando que a temperatura do mundo fosse a temperatura de Monte Alegre, olha que loucura. Saí, o primeiro bloqueio que eu recebi foi tapa na cara, foi o frio, né? Quando eu cheguei ali perto de São Paulo, já frio, morrendo, e eu falei, eu vou morrer aqui, não é possível. Eu achava, eu não conhecia a cidade, eu não conhecia nada. Saí de Monte Alegre para São Paulo, para Suzano. Inicialmente fui para Suzano. E passei muito frio, né? Foi o primeiro grande desafio que eu tive, foi frio. Aí ganhei uma blusa japona, você lembra de japona? Japona era uma blusa antiga e tal. Ganhei do pessoal do supermercado lá, que eu ia fazer compra lá para o pessoal que morava lá inicialmente. E aí em Suzano eu estudei, fiquei 2 anos e fiquei sabendo, aí entra que a minha relação com o Tocantins, e lá procurando escola lá, eu fiquei sabendo que tinha uma escola muito boa no norte de Goiás. Por que você não estuda lá em Goiás? Lá tem uma escola muito boa, Colégio Sagrado Coração de Jesus, das freiras dominicanas, né, francesas e tal, aquela coisa. É o maior colégio do Brasil, por que você não estuda lá? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí como é que eu voltava para Monte Alegre? Aí eu falei para o médico lá, o dia que o seu capataz da fazenda, ele tinha fazenda na região, voltar para Monte Alegre, me dá uma carona que eu quero voltar para lá. Mas por que você volta? Não, eu quero voltar, eu descobri que tem um colégio bom lá, eu quero estudar. Aí 2 anos depois, eu falei, o Geraldo, era o Geraldo vai lá para visitar a fazenda minha lá, você quer ir? Quero, claro, fui. Aí fui para Monte Alegre, lá em Campos Belo, o padre lá da região ficava em Campos Belo, aí eu procurei saber informações, não, para estudar no Colégio das Freiras tem 2 situações, ou você paga, que é colégio pago para particular, ou então seminarista, quem for padre não precisa pagar, eu falei, então eu vou ser padre.
Né? Inicialmente foi assim, sinceramente, depois eu contei isso pro padre, né? Pro meus padres maravilhosos, né? Depois eu contei assim, pro padre Luz, né? Saudoso padre Luz Matos. E aí arrumei o então padre Samuel, hoje um advogado de Brasília, me arrumou uma vaga no seminário de Diploma Nacional em 1969. Eu fiquei 2 anos em São Paulo, fiz admissão e fui para Porto, né? Naquele tempo você ia, só tinha um jeito de ir, só de avião, você pegava um pinga-pinga da Vasco, que era mais do que hoje, tinha mais linhas daquele tempo do que hoje, né? Você descia em Arraias, Dianópolis, ia subindo até chegar em Belém, numa linha, outra linha ia para São Luís do Maranhão, tal, são 2 linhas. E vim para Porto, né? Em Porto Nacional morei 5 anos, foram os meus melhores anos da minha vida no sentido de aprendizado. Eu costumo dizer que foram 5 anos, os únicos 5 anos que eu aprendi, que era muito alegre, aprendi, mas era menino, não tinha consciência das coisas, aquela coisa. Em Porto eu aprendi realmente, depois disso só emburreci. Em Porto eu tive professores maravilhosos, no seminário professor maravilhoso, Padre Jacinto Sardinha, hoje Monsenhor Jacinto Sardinha, maravilhoso, um dos caras mais inteligentes que eu conheci, mais sábios que eu conheci. No colégio do Sagrado Coração de Jesus, pessoas maravilosas, irmã Revi Veloso, Dona Rocina Mascarenhas, muita gente, muito professor bacana mesmo, que me abriram as portas do mundo através da educação, né, dos livros, né. E em Porto, eu fiquei no seminário um tempo, depois saí do seminário, aí tive um outro mestre maravilhoso, que é o Florencio Soares da Silva, recentemente, inclusive, faleceu a dona Amanda Aires, né, sua esposa, e o Florencio era gerente da Varig, tinha um supermercado, eu comecei a trabalhar com ele no supermercado, depois me levou para a Varig, fui tratorista agrícola, trabalhei, né, empacotador de supermercado, aquela coisa toda, toquei guitarra, né, num grupinho paroquial lá, aquela coisa toda, fiz muita coisa em Porto Nacional, de onde eu não sairia, não teria saído de Porto, gostei tanto de Porto que não sairia se não fosse o seu Florencio me dar um alerta, falou assim, na época da ditadura, né, Guerrilha do Araguaia, e estava prendendo, eu vi a Dagmar Pereira, né, irmão do Perutier, sendo preso na minha filha, eu não sabia nem o que era aquilo, eu só via a perna dela no Camburão, a gente estava fazendo reforço de matemática das filhas da tarde, prendeu muita gente naquela época, Doris Gramacho, prendeu o Pedro Pinto, Edmilson, meu colega de jornalismo lá da UFG de Goiás, e aí falou, vai embora porque você está na lista. Eu nem sabia o que era comunismo na época, né? A ditadura tem umas coisas muito idiotas, né? Primeiro, qualquer livro vermelho era comunista. Aí eu falei, tá danado, porque o Novo Testamento, a capa era vermelha, né? Como é que faz, né? Então, se o cara tivesse com o Novo Testamento, ia pra cadeia, ia preso porque é comunista, né? É umas paranoias que a ditadura... É uma das paranoias que a ditadura teve naquela época. Aí eu fui embora, né? Fui transferido para Varig, em Brasília, mas não fiquei em Brasília, fui para Goiânia. Lá em Goiânia, eu via trabalhar na Varig, trabalhei em outros lugares, mas trabalhei na Varig, fiz agrimensura, né? Quando eu entrei na faculdade de comunicação na Universidade Federal de Goiás, eu já trabalhava nos Diários Associados, que eram, né, o maior veículo de comunicação do país, né, comandado pelo Assis Chateaubriand, que era, né, a Globo ainda não tinha esse monopólio, esse poderio que tem hoje. Naquela época era Diário Associado, né? Lá no caso era Folha de Goiás, quando eu comecei, tinha Folha de Goiás, TV Tupi, TV Goiás, né, que era da Tupi, e a Rádio Clube de Goiânia, entendeu? Aí comecei lá na Folha de Goiás, da Folha de Goiás eu fui para o Popular, né? O Popular sempre chamava, o Popular começou a se posicionar no mercado, e veio liderar logo em seguida, todo mundo chegava na Folha, que eles interessavam, eles chamavam para lá. Mas em Porto, voltando um pouquinho antes, em Porto Nacional, eu tive contato ainda em Goiás, né? Não era Tocantins ainda, com a causa tocantina. Eu conheci alguns dos personagens que sonhavam, eu ficava impressionado. Só para você ter ideia, eu tenho uma carteira da API, me concedida pelo Fabrício César Freire, que era um cara inquieto, um jornalista prático, né? Não tinha comunicação nem nada, e era defensor do Tocantins com jeito. Você vê, por nacional tinha bandeira do Tocantins, tinha hino, tinha tudo do Tocantins, entendeu? E lá eu me apaixonei por essa causa da divisão do Estado. Eu não era jornalista ainda, né? Em Porto, eu era seminarista, esse roteiro que eu lhe falei aqui resumidamente, e fiquei encantado com isso, conheci muita gente, Milton Aires, né? Florencio Aires, e quando eu cheguei em Goiânia, eu encontro com o João Ribeiro da Rocha, que é um piauiense mais tocantinense que eu conheço, criado aqui na Cristalândia, mas era diretor financeiro da organização Jamicama, depois veio a ser senador pelo Tocantins, um dos maiores senadores que o Tocantins já teve, que o Brasil já teve, né? E o João Rocha apaixonado, aí conheci João Rocha, Darcy Coelho, né? E logo depois conheci o Siqueira Campos também, que era a única bandeira dele, era o Tocantins, né? Então, deputado federal, né? Já não era vereador de Colinas mais, já era deputado federal. Então, assim, eu comecei a conhecer esses personagens, o Célio Costa, que foi o economista aqui de Porto Nacional, que fez o estudo de viabilidade econômica do Tocantins, porque antes o Tocantins era sonho só, era um sonho meio assim, aquela coisa solta, aquela coisa. E eu costumo dizer que a Jamicama, a organização Jamicama, hoje o Grupo Jamicama,
com esse grupo de João Rocha, de Darcy Coelho, essa turma toda, sabe? Então, Zé Freire, Siqueira Campos, Brito, Miranda, tem uma turma muito grande que atua aí, o Totó Cavalcante, né? Muita gente bacana aqui. Então a Janicama deu um sentido prático a esse sonho. Montou aquele grupo que foi montado, recentemente nós rememoramos aqui no Jornal Tocantins, rememoramos essa história, né, no aniversário do Estado, dia 5 de outubro. Então deu sentido prático. A Janicama pegou o seu Jaime Cama, que eu conheci, que eu fiquei fissurado de conhecer o seu Jaime e trabalhar com ele, vivo ainda, atuando, sabe? Uma coisa que me orgulha muito, me honra muito, né? E depois com o Júnior Grama, que é outro que seguiu a mesma linha dele. Então, assim, montou uma equipe em que todos os jornalistas nortenses que trabalhavam no grupo Jaime Cama estavam a serviço. Todo decreto que tinha sobre Tocantins, o que acontecia? A gente fazia uma edição extra do Jornal Tocantins. O Jornal Tocantins foi criado antes do Estado, né? Foi em 79, né? 18 de maio de 79, que o senhor Jaime criou exatamente, não foi para ganhar dinheiro. Não tem nada de errado no regime capitalista nosso, você montar uma empresa para dar lucro. Eu falo isso porque às vezes o jornalista fica, não é isso, mas você monta uma padaria para dar lucro, né? Ele não montou para dar lucro, ele montou exatamente para poder o jornal ser porta-voz da causa tocantina. Tião, nós vamos dar uma parada, porque nós vamos aos nossos comerciais e essa história continuará no próximo bloco. Até já, meu povo! Alô, amigos Pioneiro de Palmas, voltamos com o nosso programa Entre Fatos e Fotos, contando a história de Tião Pinheiro, Jornal do Tocantins. Tião, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua história, desde a chegada a Palmas. Pois é, depois desse giro, né, de São Paulo, Monte Alegre, Porto Nacional, ainda Goiás, né, ainda Nortão de Goiás, e depois Goiânia, que é onde eu fiz jornalismo, onde eu comecei a trabalhar, né, e já colocar em prática aquilo que eu vi em Porto, né, ainda na década de 60, né, no final da década de 60, dos anos 60, 69. Então eu comecei a trabalhar com isso e convivendo, como eu disse no blog anterior, convivendo com pessoas que defendiam isso intransigentemente. O João Rocha não tinha outro assunto, sabe? Era Tocantins, aquela coisa toda. O nosso diretor de jornalismo na época, eu comecei no Popular como revisor, né? Na Folha de Goiás eu era revisor, depois repórter especial. No Popular eu era crivador. O crivador era o cara que revisava a página, a página pronta. Naquele tempo não tinha computador, era na unha, né? Então você revisava a página depois de pronto para ver se o título estava certo, a legenda, aquela coisa toda, né? E revisou e eu começava a fazer matéria e colaborava com a redação lá com o Reinaldo Rocha, que era editor-chefe, faleceu recentemente, e o Paulo Berger, editor do Caderno 2 lá, que eu era. E depois ele me chamava para a redação, eu já entrei como subeditor já na redação, fui colunista musical, um monte de coisa que eu fiz, repórter especial durante um tempo também. E aí, quando foi no dia 15, quando saiu, o Tocantins foi criado, né? Dia 5 de outubro, quando foi dia 15 de novembro de 88, eu estava votando, né, morava no Itatiaia, perto da faculdade, eu comprei uma casa próxima à universidade onde eu estudava, e aí o Domiciano de Faria, que era diretor de jornalismo, me ligou, me chamando para ir lá na redação. Eu peguei o carro e fui para a redação, que eu cruzava a cidade, a região norte-sul, a sede da empresa. E lá ele falou assim, olha, você sempre gostou do Tocantins, sempre falou bem do Tocantins, veio de lá, morou lá, conhece, eu tenho uma missão para você, você vai ser o editor-chefe, você vai tomar conta, não é editor-chefe, você vai tomar conta do Jornal Tocantins. Eu falei, para que dia? Eu falei, para agora. E que dia que é a primeira edição? Isso era dia 15 de novembro, a primeira eleição do Tocantins, Siqueira Campos e Zé Freire. E a eleição que era comandada pelo TRE de Goiás, não tinha nada no Tocantins, né? Eu falei, você tem que pegar o jornal para soltar amanhã. Mas como eu faço? Não tem equipe para você, é por isso mesmo que eu chamei você. Sem equipe, eu era subeditor do Caderno 2, era repórter, trabalhava demais, sabe? E aí eu saía de lá da redação do Popular, arrumaram uma salinha para mim lá no porão. Lá tem até um time de futebol que a gente montou lá, que chamava Porão, por causa que era lá embaixo, sem janela, sem nada. E lá a gente montava o jornal, né? O Wilson Silvestre era o diagramador, eu fazia o jornal sozinho, 8 páginas, era eu sozinho. Depois que fechava o Popular, eu ia fazer o jornal Tocantins. Então a primeira edição tem uma capa ali, o Gigante dos Votos, a capa está na entrada ali, você pode fotografar. E aí eu peguei o Tocantins, aí eu fiquei nesse período de 88 até 96, acumulando Popular e fazendo jornal Tocantins. Aí minha relação começou a estreitar mais ainda, né, de volta, porque todas as férias eu vinha passar férias em Porto Nacional, todo ano eu passava pelo menos uma semana em Porto, não perdi o vínculo com, participei de projetos como repórter, cobertura do circuito Timbá de Gurupi, na época que tinha um movimento teatral maravilhoso em Gurupi, eu vim como repórter de ônibus, não tinha Belém Brasília asfaltada, era estrada de chão, entendeu? E aí eu vinha toda semana, o jornal era semanal, toda semana eu vinha para Miracema,
e passava em Gurupi, às vezes era Guaína, e por sinal não tinha Palmas ainda, e voltava e fazia o jornal. E na semana seguinte vinha até que a empresa disponibilizou um teco-teco lá, um aviãozinho para o grupo, né, aqui para o Tocantins, que era o senhor Luiz Fernando Rocha Lima, que era o diretor, então o diretor, e aí a gente vinha e circulava aqui e voltava para lá, sabe? Então a gente voltava e voltava. Então todas as etapas do Tocantins eu participei, da eleição, a posse, né, lá em Miracema, no dia 1º de janeiro de 1989, né? O início da construção de Palmas, dia 20 de maio, né? de 90, né? De 90, entendeu? Então, assim, todas as etapas, né? Então, vinha e voltava, ia morando no hotel, aquela coisa, e eu ficava muito em casa, porque todo mundo me conhecia e eu conhecia todo mundo naquela época, sabe? Acho que é mais difícil você conhecer hoje que naquela época. Eu conhecia todo mundo. Graças a Deus, eu ainda conheço muita gente me conhece também, porque eu convivi aqui como morador, depois convivi como repórter do Popular, eu fiz várias séries de matérias pelo Popular, cidades históricas, onde eu fui Arraias, Natividade, Monte do Carmo, Dianópolis, Pôr Nacional. Fiz uma série maravilhosa para o Popular sobre cidades históricas. Fiz a rota do garimpo, dos garimpos de ouro, aquela coisa. Ilha do Bananal, fui várias vezes fazer matéria, não só matéria especial para Ilha do Bananal, como cobertura eleitoral, acompanhando candidato a governador de Goiás. Então, assim, o pessoal não tinha medo de vir, não é todo mundo repórter que queria vir para o Nortão de Goiás, que era barra pesada, né? Lama, aquela coisa, poeira. E eu adorava, né? Não só porque eu gostava da região, como meu espírito de repórter sempre foi esse, de sair da redação. Tião, nós vamos dar uma parada, porque nós vamos aos nossos comerciais, e essa história continuará no próximo bloco. Até já, meu povo! Nesse meio termo, você escreveu alguns livros. Sim, Fala um pouquinho sobre isso. Em Goiânia ainda, antes de eu entrar para o jornalismo, né, profissionalmente, eu publicava poemas nos suplementos culturais. Tinham 2 grandes suplementos culturais lá em Goiânia, né, que era Folha de Goiás e o Popular. Né? Então eu publicava, né, poemas e tal, antes de eu ir para a redação. Um convite, inclusive, que me foi feito para ser revisor da Folha foi em função desse trabalho, né, que um colega meu, Cleomar Gomes Nogueira, que é aqui de Paraíso, é professor da UFG, diagramador, paginador, ele me indicou lá para o Luiz Gessi de Araújo, saudoso, né, irmão do Odair José, que me chamou para lá exatamente em função desse trabalho literário que eu tinha. Né? E aí eu lancei, lá em Goiânia eu lancei o primeiro livro, Janelas, depois lancei um outro Calundu, depois Boa Esperança, então eu lancei 3 livros em Goiânia, e aqui eu já lancei 2 livros aqui, 3 CDs, né, 2 CDs duplos, né? Então a atividade cultural, quando eu fui repórter em Goiânia, eu fui repórter da área cultural há muitos anos, mais de quase 20 anos. Então criei uma relação muito forte com a área do setor cultural, música principalmente, mas literatura, artes plásticas, artesanato, folclore, tudo. Então essa ligação acabou, e eu sempre gostei de escrever, desde Pôr Nacional, principalmente Porto, onde eu tive o prazer de ter 2 bibliotecas, um cara que nunca tinha dinheiro para comprar um livro no primário, nem no ginásio. De repente eu perguntei, pode ler de graça? Pode. A biblioteca do seminário maravilhosa e a biblioteca do Colégio Sagrado Coração de Jesus maravilhosa. Eu quase morri de prazer de ter aquele livro à disposição. Li tudo naquela época. O que eu não leio hoje, acho que eu li naquele tempo overdose, aquela coisa. Então eu tenho esse livro publicado, músicas gravadas hoje, tem vários parceiros maravilhosos, parceiros em Goiás, Tocantins, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Argentina, músicas gravadas por nomes consagrados aí como Oswaldo Montenegro, Paulo Imperazul, Belém Pasqualino lá da Argentina, Trio Yucatán, Tropical Trio, Maria Eugênia, Marcelo Barra, muita coisa bacana, sabe? Diante disso tudo, Tião, eu tenho uma curiosidade de saber, uma pessoa como você, um jornalista conhecido como você, como que você vê o futuro da nossa terra aqui? Do Tocantins ou do jornalismo? Do Tocantins? Palmas e Tocantins. Tênis, é o seguinte, eu amo Tocantins, né? Até pouco tempo eu tive dificuldade, um dia que numa solenidade no Palácio, alguém me apresentou como tocantinense, eu tive que corrigir, eu falei, eu sou tocantinense de coração, mas eu nasci em Monte Alegre e não vou negar minha cidade, amo Tocantins, todo mundo sabe isso, muita gente acha que eu nasci aqui, que eu gosto tanto daqui. É o seguinte, eu vejo com preocupação, mas não deixo, até pela poesia, de nutrir uma certa esperança de que melhore, sabe? O Tocantins que está hoje aqui não é o Tocantins sonhado, não é o Tocantins sonhado. O potencial ainda tem esperança ainda, que é uma terra maravilhosa, rica, né, de minério, de terras férteis, água em abundância, tudo, sabe? Mas o mundo hoje, o Brasil principalmente hoje, o Brasil está como disse Humberto Eco, né, que a internet, as redes sociais
deram espaço para medíocres, para boçais, tudo, e aí isso, de certa forma, nós estamos vivendo um momento de choque. O jornalismo está em choque. Várias profissões estão em choque, em função dessa mudança louca da tecnologia, né? Está um mundo high-tech demais, sabe? Então, assim, o Tocantins também acaba sofrendo consequências desse mundo louco, né? Das redes sociais, superficial demais, aquela coisa assim. Eu acho que o Tocantins hoje não está sendo o Tocantins sonhado. Mas aí cabe às novas gerações, né? No caso do jornalismo, os novos jornalistas, no caso dos políticos, dos gestores, os novos gestores, para reconduzir o Tocantins para aquela linha sonhada, não só pelos aqueles caras que foram lá para a Câmara, né? O Siqueira Campos, o Zé Freire, o Brito Miranda, Totó Cavalcante, Darcy Coelho, essa galera toda aí que teve, os deputados de Goiás na época também, mas também as pessoas de antes deles, né? Como eu citei aqui, Fabrício César Freire, Milton Aires, né? Trajano Coelho Neto, Florencio Aires, muita gente que lutou antes também, muita gente que lutou, que ninguém nem sabe quem é, anonimamente, que brigou com isso aqui, né? Você pega o pessoal naquela época de Pedro Afonso, de Pinhum, de Dianópolis, de Arraia, todo mundo brigou pela criação do Estado, sabe? João de Abreu, que foi uma personagem política maravilhosa lá da região de Arraias, né? Tá? Então, assim, eu vejo com preocupação, assim, com certa tristeza, que não é o sonhado, mas eu vislumbro esperança de que as coisas possam melhorar e certamente vão melhorar. Tião, nosso tempo, infelizmente, é curto e acabou. Mas eu gostaria que você deixasse suas últimas considerações sobre você, hoje, Palmas, Tocantins. Olha, primeiro é o seguinte, eu tenho que agradecer a todo mundo do Tocantins, né? Agradecer inicialmente do Grupo Jamicano, que me deu a oportunidade de escrever páginas interessantes, não só da minha vida, como páginas interessantes da história do Tocantins. Eu tive uma oportunidade ímpar de fazer coisa, eu não falo de competência, eu falo de oportunidade mesmo, sabe? Eu agradecer a oportunidade que o Grupo Jamicama me deu de poder escrever, tanto na esfera jornalística, né? Quantas pessoas passaram pela redação do Jornal Tocantins, o Jornal daqui hoje, a CBN, que eu comandei em determinado período, né? Até a TV mesmo agora, que volta e meia colabora com alguma coisa e tal. Então, uma oportunidade enorme e agradecer mais do que nunca o carinho. Eu saio do Tocantins, em qualquer cidade do Tocantins hoje, na rua, sabe? O carinho que a gente recebe do pessoal é maravilhoso, sabe? Então, assim, a minha relação com o Tocantins continua, eu acho que está se fechando um ciclo da minha vida agora, profissional, tudo, mas não vai mudar esse carinho que eu tenho, esse amor que eu tenho pelo Tocantins e por Palmas. Essa é a história de Tião Pinheiro, do Jornal do Tocantins, para o nosso programa Entre Fatos e Fotos. Domingo que vem, outro contará mais histórias. Até lá, gente. Muito obrigado.